Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, simbora para mais um vídeo. E meus amigos, desde que Diego Souza chegou no Sport e voltou para Recife, o Wagner Love, artilheiro do amor, tá vivendo uma seca de gols. São pouquíssimos gols marcados nas últimas partidas, inclusive ele vem perdendo vários, não vem atravessando uma boa fase. E a pergunta é a seguinte: será que o Wagner Love está sentindo a pressão com a chegada do Diego Souza? Porque os jogadores, eles atuam na mesma posição, né? Os dois são centroavantes e no esquema atual do Sport utilizado pelo Anderson Moreira, só tem vaga para um, certo? Então, será que o Love está sentindo essa pressão? Tem torcedor que acha que sim, tem torcedor que acha que não. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião, falar um pouco, né, sobre essa fase do Wagner Love, sobre o Diego Souza, quando ele deve estrear, e principalmente mostrar os números, porque é um fato, tá? Independente da minha opinião, da sua opinião, é um fato de que o Wagner Love está passando por uma seca de gols, não está em uma boa fase, perde gols, inclusive, desde que o Diego Souza chegou ao Recife. Será que tem relação, né? Será que é a pressão, de fato? Vou dar minha opinião, vou mostrar os números e isso você vê daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu só peço para você deixar o like aqui no vídeo, beleza? Então deixa o like, clica no joinha, é um legal assim que fica aqui embaixo da tela. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, certo? Você deixando o like e se inscrevendo no canal ajuda demais o canal aqui a continuar crescendo, beleza? Então deixa o like e se inscreve para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. Vamos embora. Isso aí, turma, vamos lá. Como eu estava falando anteriormente, é um fato que o Wagner Love não vive uma boa fase com a camisa do Sport. Já são algumas partidas sem marcar gol, né? E acima de tudo, ele não só não está marcando gols, como ele está perdendo gols importantes, né? Que poderiam dar um resultado melhor para o Sport, seja um empate, seja uma vitória no campeonato, e gols que ele não está acostumado a perder. Então, nesse primeiro momento, antes de mais nada, eu vou fazer um comparativo dos números do Wagner Love depois da chegada do Diego Souza a Recife, né? Depois da volta do Diego Souza ao Sport, e os números do Wagner Love antes dessa chegada do Diego Souza ao Sport, certo? O Diego Souza, ele chegou em Recife no dia 21 de julho. Inclusive hoje, né, na data de publicação desse vídeo, faz um mês que o Diego Souza chegou em Recife. E desde a chegada do Diego Souza, o Wagner Love fez 6 partidas, certo? Ele jogou contra o Sampaio Corrêa, CRB, Vila Nova, Grêmio Novo Horizontino, Tombense e Guarani. E nessas 6 partidas que o Wagner Love fez depois da chegada do Diego Souza, ele só marcou em uma. Só marcou no dia 23 contra o Sampaio Corrêa. E, inclusive, foi um gol super importante porque deu a vitória fora de casa ao Sport, né? O jogo foi 2-1. Se não fosse o gol do Love, seria 1-1, certo? Mas fato é, meus amigos, que o Wagner Love está vivendo um jejum de 5 partidas sem marcar com a camisa do Sport. É o maior jejum, acredito eu, do Wagner Love nesta Série B com a camisa do Sport. Tô dando uma olhada aqui rápida nos números. O Wagner Love, ele viveu um jejum de 7 partidas, né? 7 partidas sem marcar gols, mas isso no começo da temporada, alternando aí em jogos do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Desde que começou a Série B, Wagner Love tem 10 gols, se não estou enganado, é o maior jejum que ele vive com a camisa do Leão, 5 partidas sem marcar. E sendo coincidência ou não, e aqui eu vou começar a dar minha opinião, né? O que é que eu acho, se é realmente a pressão ou não, mas sendo coincidência ou não, desde que o Diego Souza chegou ao Sport, né, que começou a trabalhar de fato no Sport, porque ele chegou no dia 21 de julho, mas ele só começou a trabalhar de fato no Leão dias depois, né? Dias depois. Então, desde que o Diego Souza está de fato como jogador do Sport nessa sua terceira passagem, o Wagner Love vive aí um jejum de gols. Minha opinião, o Wagner Love está sentindo a pressão. Por que ele sentiria pressão, né? Antes mesmo de dar minha opinião. Porque são 2 jogadores da mesma posição. 2 jogadores que, no esquema atual do Sport, só tem vaga para um. O Sport só joga com um atacante, né? É o Love centralizado, o Juba pela esquerda, o Edinho pela direita e o Jorginho no meio, né? O Diego Souza, já foi dito pelo Jorge Andrade que não vai jogar como meia. O Wagner Love pode até jogar como meia, né? O Diego Souza como centroavante, mas no esquema atual só tem vaga para um dos dois. Então poderia ser um motivo pro Wagner Love sentir essa pressão, né? Pô,
Se eu não for bem, tem um cara aqui no banco de reservas, que é o Diego Souza, que a torcida gosta muito. A torcida com certeza vai pedir a entrada dele, caso eu continue perdendo gols. E o negócio vai começar a azedar para mim. Então poderia, né? É uma hipótese. Poderia ser o caso do Wagner Love estar sentindo essa pressão. Que é que eu, Caxangá, acho, tá? No primeiro momento já apresentei os fatos. É um fato que o Wagner Love não vive uma boa fase. Está com jejum. Mas a minha opinião agora, o que é que eu acho? Eu acho que não é pressão, tá? Eu acho que de fato é uma coincidência, né? O jogador ele atravessa momentos ruins, digamos assim, durante a temporada, não só o Wagner Love, mas como todos os outros atletas do esporte, né? O próprio capitão Rafael Thierry do esporte, ele não vem fazendo partidas tão convincentes assim, partidas em alto nível, né? Como ele já fez e faz aí ao longo da sua carreira, né, ao longo da sua passagem no esporte. O Rafael Thierry tá dando uma oscilada, o Juba deu uma baita de uma oscilada, né, e o Wagner Love não é diferente. Então, eu acho que é uma coincidência. O Love é um jogador muito experiente, 39 anos, né, sinceramente eu não acho que pela chegada do Diego Souza pode realmente, né, influenciar de o Wagner Love tá sentindo essa pressão de que se não continuar marcando gols, a torcida vai pedir a entrada do Diego Souza, porque a torcida já gosta muito do Diego Souza, né? E o Love não tinha essa concorrência anteriormente. Enfim, seja por qual for o motivo, eu realmente não acho que seja pressão que o Wagner Love esteja sentindo pela chegada do Diego Souza. Inclusive, os dois jogadores são amigos, já jogaram no Palmeiras, e eu acho que o Love deve estar até feliz, certamente está feliz com a chegada do Diego, certo? A minha opinião é de que eu acho que não influencia, né? Eu acho que o Love tá atravessando uma fase ruim, assim como todos os jogadores não vão passar vão passar, na verdade, por maus momentos, né, dentro da temporada. O Love já passou por esse mau momento, inclusive, no início da temporada, onde eu citei para vocês que ele ficou 7 jogos sem marcar, e é natural que passe novamente, certo? Coincidiu de ser com a chegada do Diego Souza, mas eu não acho que tenha influência. O último gol do Wagner Love foi marcado no dia 23 de julho, né? Vai fazer um mês. Próximo jogo do Sport, inclusive, é só no dia 25 contra o Ituano. Então, com certeza, né, porque o próximo jogo só é dia 25, o Love vai ficar mais de um mês sem fazer gol, mais de um mês. Se o Diego Souza já estivesse apto a jogar, já estivesse bem fisicamente, pelo menos no banco de reservas, a torcida com certeza iria estar ali no pé do ouvido do Anderson Moreira. Anderson, tira Love e coloca Diego Souza. Tira Love e coloca Diego Souza, né? Porque o Love não está numa boa fase. Tem perdido gols, não está se movimentando da mesma forma. Enfim, vamos torcer para que essa fase ruim, entre aspas, do Love passe logo, né? Que ele já volte a marcar gol contra o Ituano. Mas o torcedor agora já sabe, né? Se o Love não voltar a ser o artilheiro do amor como já foi na temporada, continuar dando essa oscilada, pelo menos tem o Diego Souza no banco, né? Pra, quem sabe, entrar e continuar com o nível do time titular do Sport lá em cima, né? Diego Souza entrando, marcando gols e elevando essa concorrência que já foi menor, né? Durante toda a temporada no Sport para a posição de centroavante. Então, apresentei o fato no primeiro momento, é um fato, tá? É um fato, o Love não passa por uma boa fase, são 5 jogos sem marcar, um mês sem marcar gol, coincidentemente ou não, é exatamente desde a chegada do Diego Souza. Se isso é pressão, dê minha opinião, eu acho que não, agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários, você acha que o Love tá sentindo a pressão? Já dei a minha opinião, aí vai de cada um, certo? Mas o fato é esse aí, Love vive um jejum. Deixa o like, se inscreve no canal, forte abraço e até a próxima.